Né, porque eu não lembro o que eu tinha falado antes, mas tudo bem. Oi, gente, estamos aqui para assistir e estudar, estudando o vídeo da Anete, falando sobre fé e razão, e aí ela vai falar um pouco de como os materialistas, né, interpretam a não existência de Deus, né, e aí no final do vídeo também ela fala como os espíritas e espiritualistas e os que acreditam em Deus, né, por que acreditam. Então aí esses dois opostos, né, é interessante porque assim faz todo sentido acreditar da forma como os materialistas acreditam, né? De acordo com a razão. Mas só que a gente sabe que na vida nem tudo é só razão, né? Então, é isso. Continua aí com a gente e vamos debater conosco, né? De uma forma meio tosca, mas feliz. É isso aí, Carol. Vou compartilhar a tela, então, para a gente assistir. Ai, meu Deus. Deixa eu fechar, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, Anete Guimarães. Vocês estão vendo ela em tela cheia ou não? Sim. Tô. Então tá. O final desta mensagem, que eu acho que ela é muito séria e muito importante. E ela diz mais ou menos assim: dizem que é certo o presente, mas incerto o futuro. Eis justamente a ideia que estamos encarregados de destruir, de eliminar do vosso íntimo. Olha só, eliminar do vosso íntimo. É por este motivo que nos demos a conhecer a vocês através dos seus sentidos, que são os fenômenos de efeitos físicos, acontecimentos em geral. Alguém falou alguma coisa? Eu não falei nada. Vocês não ouviram? Nossa. Sim, parece que foi uma própria repetição do próprio áudio do vídeo. Para mim, pareceu que foi isso. Eu entendi Cristina, que coisa esquisita. Gente, pois eu não entendi nada, eu só vi que deu uma interferência e pronto. Eu também, só ouvi uma interferência. Mas tudo bem, a espiritualidade, vamos continuar. Olá. E que agora vos damos instruções, ou seja, que era a construção do Livro dos Espíritos. Então veja bem, dizem que é certo o presente e incerto o futuro. E os espíritos vieram eliminar essa ideia do nosso íntimo. Fizeram isso fisicamente, provando que existem. E depois deram instruções. E é por esse motivo que, através dessas escritos, que estava ali, estava falando de Kardec, nós vos damos instruções. Que estais encarregados de disseminar. Então, diz assim, tudo que nós fizemos, você só tem uma contrapartida, que é divulgar a doutrina espírita. Por quê? Eu vejo muita gente discutindo questões semânticas de como é que você faz o centro, se você tem mesa, se não tem mesa, se pinta, se não pinta, se senta, se não senta. Isso é irrelevante. Porque a coisa mais importante é demonstrar a imortalidade da alma. Porque é a única saída para o materialismo. E por incrível que possa parecer, eu acho que algumas pessoas acham o materialismo uma coisa boa. E eles dizem que o materialismo é o oposto do que chama do fundamentalismo. Cris. O materialismo... Cris. Peraí. É que assim, a palestra está com volume muito baixo e você está com volume muito alto. Ah, tá. Mas eu tô achando a palestra no volume bom, mas não era isso não que eu ia falar. É que quando você fala, quase estourou meu ouvido aqui. Então, porque o teu tá muito alto e o dela tá muito baixo. Então, para ficar o dela bom, eu botei bem alto. Tá, mas aqui tá bom, o dela tá alto. Então tá bom, vou falar baixinho, desculpa. Mas aí ela tá falando que da importância da divulgação, que esse é o nosso dever, da divulgação espírita. É isso? É. Não, só para checar.
Tá bom, vou prosseguir. Ismo. É, a divulgação da imortalidade da alma, né? É, Desculpa. é tudo, Não, tudo né? bem. As ideias básicas do espiritismo. Aquilo que nós já falamos antes, né? Que tem muitas... traz muito sofrimento quando a pessoa tem aquela imagem ou aquela crença de que a vida é só essa e que acabou e não tem mais nada. Então, tem a ver com isso também, né? Tem, só que ela diz, né, que o materialista, ele geralmente diz assim, sou ateu graças a Deus, né? Tem até essa piada, porque realmente odeiam tudo que tem a ver com religião, né? Mas é porque não conhecem uma religião que coloca a responsabilidade da vida nas suas mãos e que, né, convida tudo que o espiritismo convida, e disso que ela vai falar. Então, deve ser o preconceito realmente com as coisas negativas que existem em todas as religiões, né? exatamente, acho que sim. Então vamos prosseguir. Como assim? O espiritualismo acredita que existe coisas além da matéria. E o materialismo, não. Não acredita em nada além da matéria. Isso tem consequências. Consequências bastante sérias. Mas você está dizendo que os materialistas são maus? Não. Não. Porém, se você é materialista, ou seja, você não acredita em nada além da matéria, você acha que a matéria explica tudo, racionalmente, você, quando for analisar determinados problemas, você necessariamente, se você for racional, se você for lógico, você vai raciocinar da seguinte maneira. Tá? Se só se vive uma vez e o que a gente tem é isto, você tem que viver o melhor possível. Se não espera nada para você depois da morte, a única coisa que pode contar é o que você está vivendo no presente. Logo, qual a coisa certa a fazer diante desse presente? Viver o melhor possível. O que significa diminuir o máximo de sofrimento. Então, viver para o materialista, viver bem, é ter o maior prazer que você possa ter e o mínimo sofrimento. Então, toda moralidade materialista é baseada em minimizar o sofrimento e maximizar o prazer. Se para isso for necessário sacrificar alguns... Fala. Eu nunca tinha pensado disso. Que pra gente, que realmente, né? Tudo a ver. Vala, como é que eu não pensei nisso? De que é por isso que o pessoal só quer viver no prazer e diminuir dor. Ah, não quero sentir dor. Talvez aí se explica também os relacionamentos também líquido, né? Eu estou dizendo assim, trazendo para a realidade também isso, né? Prazer, troca de, não está dando certo esse relacionamento, troca, eu só quero prazer, não quero sofrimento, não. Tá me doendo, aí ela vai, tá bom, não vou dar spoiler, não, tá. É só isso, que eu nunca tinha pensado dessa forma, que é por isso que a gente, o mundo, né, além do prazer ser muito bom, mas vivencia mais assim, gente, a vida é muito curta, pra quê? Eu quero mais a bagaceira, né, quero mais me divertir. Exatamente, você vai falar de renúncia, de sacrifício pessoal para uma pessoa totalmente materialista, ela tem dificuldade nisso aí, né? Pois é. Eu mesma, quando me convidaram para fazer parte de estudo espírita a primeira vez, eu tinha recém aberto minha empresa de fotografia, eu pensei, ficar lá estudando isso e fazendo coisas pelos outros, se eu não cuidar de mim, quem vai? Né? E eu lembro que eu pensei isso direitinho. E eu não era materialista, assim, né? Eu já acreditava em Deus. Então, tem vários níveis, né, dessas ideias. Mesmo quando a pessoa acredita em Deus, ainda tem essa coisa de que tem que cuidar da própria vida e que... Claro que tem que cuidar da própria vida, mas tem que olhar para a vida com outros olhos, com olhos de espírito imortal, né? Que vai continuar colhendo as consequências dos teus atos aqui. E daí você percebe que o homem tem que conviver em sociedade, né? Tudo que quer para si tem que querer para o outro. Enfim, daí vamos deixar a Nete falar. Não tem problema. Na verdade, é a coisa certa a fazer. Por que onerar uma sociedade complicada com gente que não acrescenta nada?
Isso não é maldade, tá? É um pensamento lógico. Se não tem nada, por que eu deveria me importar em ajudar pessoas desconhecidas lá da África, que não vão me acrescentar absolutamente nada? Pelo contrário, vão diminuir, tá, o meu conforto. Tem alguma coisa que justifique isso? Por que eu deveria fazer isso? Tem lógica? Não. Então, para quê? Eu devo apenas ajudar aqueles que me darão um retorno. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa muito idosa, que já não tem ação na sociedade, já não contribui, por que deveríamos mantê-la viva? Então, para a pessoa materialista, a coisa certa a fazer seria me acabar com o sofrimento da pessoa. Então, ela tem muitas dores, muito sofrimento, não contribui em nada, é um peso para a sociedade, por que a gente não mata? É também uma coisa lógica para o materialista pensar, e o grande ícone do materialismo, Richard Dawkins, disse o seguinte, que ele achava uma coisa antiética uma mãe dar à luz uma criança com Down. Era um absurdo, um desserviço à sociedade, porque estava dando à luz a uma criatura incapaz, que seria um peso para a sociedade, e que se essa mãe desaparecesse, os outros que não tinham nada a ver com isso teriam que tomar conta. Então ele dizia que a coisa moralmente certa a fazer era abortar. Ele é malvado? Ele não gosta de criancinha? Não, ele é materialista. O materialista pensa assim. Você está entendendo? Por quê? Porque a vida é um incidente. Ela não tem uma finalidade. Ela acontece. É um acidente. Logo, erros acontecem e a nossa tarefa é corrigir os erros. Então, só um instante, eu queria fazer uma observação, porque esse vídeo pode chegar em algum materialista ou algum ateu e vai se sentir um pouco ofendido, né? Porque existem os materialistas e ateus que são humanistas, totalmente pro-life, né? Defendem a vida humana em todas as suas expressões. São éticos. Olha a sociedade da Finlândia, 80% de pessoas aqui materialistas, só 20% acreditam em Deus. Ainda assim, olha a sociedade justa, preocupada com o mais fraco. Então ela está um pouco exagerando, pintando com linhas muito fortes o materialismo. Existem os materialistas humanistas. É ou não é? Mas aí ela não está citando, né, esse cara, né, no que ele não, no que ele no que ele acredita, né? Sim, ela está citando um cara, né? Isso, Eu só quero dizer que eu espero que mais para frente ela abra um pouco essa concepção, mas se não abrir, que pelo menos a pessoa que está nos assistindo, compreenda que a gente entende que tem materialista ético, humanista, defensor da humanidade, da vida, né? Uma coisa não necessariamente exclui a outra. Ela está pintando com linhas muito fortes, acho que talvez para efeito didático, né? Da diferença do materialista pro cara que não é. Mas enfim, vou prosseguir. Elimine os erros. Elimine a deficiência, elimine as pessoas que pesam. E era até interessante não deixar as pessoas que tenham determinadas limitações intelectuais se reproduzirem. Porque, segundo uma corrente materialista, se você deixar esse povo reproduz muito, você vai emburrecer a sociedade. Então, deveria ter uma linhagem. Aí eles ainda dizem, mas você não faz isso com o gado para melhorar a raça? Deveria fazer a mesma coisa. Algumas pessoas deveriam ser impedidas de se reproduzirem para não estragar a humanidade. Eles são maus? Não. Tem lógica. Porque ele é materialista. Você está entendendo? Se não tem mais nada, por que eu vou me preocupar? Correto? Então, não vejo nenhum motivo para sustentar uma vida que não dá retorno. Por quê? Porque se você é materialista, o seu Deus é o lucro. Então, você vai fazer alguma coisa esperando um retorno. Só maluco para ele investe uma coisa e o retorno vem depois da vida que você não sabe se existe. Então, para ele, você fazer alguma coisa ou sacrificar o seu bem-estar em nome de desconhecidos, de pessoas inúteis, de pessoas que não acrescentam nada, é o quê? Incompetência. Por causa da vida após a morte, você nem sabe se tem. É um absurdo. Então, para ele diz que você sacrificar-se
em nome de alguém que nunca vai te reconhecer porque tem deficiência, é incompetência. Que é desperdício. E o pior de tudo, você está pesando a sociedade, porque o espaço que essa pessoa está ocupando está tirando de outra. Então, o que é que o materialismo pensa? Você tem uma doença incurável? Vamos eliminar. Olha só, você acabou de ter um diagnóstico fatal. Por que não suicidar-se? Pensa bem, você vai morrer mesmo. Não há nada que eu possa fazer. Não tem tratamento possível. Você vai sofrer e o pior de tudo, ainda vai ocupar o espaço de alguém que poderia se curar. Você vai ficar numa cama, tem outro que é uma doença curável, você vai ficar ali ocupando o espaço. É de serviço. Por que a sociedade deveria arcar com uma pessoa assim? Tem lógica ou não tem? Menina, uma pausa. Então, Desculpa se gritei aí. Gritou. Fala. Não, é porque eu lembro que os meus avós, né, o masculino, avós, eles diziam isso antes de ficarem doentes, sabe? Diz assim, ai gente, mata logo, me mate logo. Não quero ficar sofrendo, não. E não quero ficar dando trabalho para os outros, não. Eu acho que era mais esse negócio. Não quero dar trabalho para ninguém. Não quero ser um problema na vida de ninguém. E aí, eu não sei se é mais orgulho, né? Ou se é realmente por saber que, assim, ai, eu vou sofrer, vou ficar sentindo dor, ai, me mata logo. Não quero, não. Então, né, é engraçado isso, de que... E até mesmo o pessoal que acredita em Deus, na vida após a morte, né? Mas, assim, no mundo materialista faz muito sentido. Ai, gente, para que eu vou ficar aqui dando trabalho para os outros, gastando dinheiro da minha família que mal tem dinheiro, né? Ou pensar, ai, não quero sofrer, não, tira logo essa dor. Gente, se eu não aguento uma dor de dente, não aguento uma ferida aberta. Então, só isso mesmo. Ok. Eu estava pesquisando aqui sobre o que os humanistas acreditam, só para ter certeza que eu não estava falando bobagem, mas olha, a pessoa que é humanista não vê necessidade de acreditar em Deus. Mas, no entanto, é totalmente pró-vida humana. Olha para a tela. Bom, vou voltar para a palestra. Assim, não se acha má. Por que ela seria má? Se ela está pensando com lógica. Se ela está pensando no bem-estar na sociedade. Compreende? Então, o que acontece? Ela pensa, ela faz e ela age nesse sentido, achando que ela é uma excelente pessoa. Achando que é uma pessoa moralmente válida para a sociedade. Porque, na verdade, ele está pensando no bem-estar de todo mundo. Enquanto você, que deixa crianças deficientes nascerem, que deixa doentes terminais ficarem vivos, que não pratica a eutanásia, que não pratica o aborto, na verdade, você quer destruir a humanidade. Porque só está tirando e não está dando nada. Você está tirando recursos, vocês estão compreendendo? E tem algum argumento, vamos lá. Se não existir nada, tem algum argumento que invalide isso? Não. Então, se você não provar que existe vida após a morte, se você não apresentar isso de maneira eficiente, não há nenhum argumento válido para, por exemplo, você não fazer uma prática que está sonando comum. Uma mãe vai dar à luz e nasce uma criança prematura. Você sabe qual é agora, em diversos países, o procedimento médico? Não salve. Se for pobre, e aí nem pense em fazer isso. Por quê? Porque vai ser um peso para a sociedade. A natureza já eliminou. Então, eles estão dizendo que usar recursos médicos para salvar crianças nessa circunstância é contrariar a lei da natureza. Que, se fosse na natureza, o feto já seria eliminado.
Então eles dizem que a superpopulação é porque a gente está salvando muita gente que não merecia viver. Se você deixasse a natureza seguir seu curso, não ficar salvando gente que não presta, teria sobra de alimento, não teria superpopulação, não teria miséria, seria uma maravilha. Você está entendendo? Se você esterilizasse pessoas incapazes, olha que maravilha seria a sociedade. Vocês estão compreendendo? Então, e eles acham que está correto isso. E ainda demonstram estatisticamente como seria bom se você fizesse isso. Porque, olha só, estatisticamente, qual é a contribuição que uma pessoa com paralisia cerebral daria à sociedade? Nenhuma. Ela vai viver vários anos, nunca vai produzir nada, nem fisicamente, nem afetivamente. Então, para uma pessoa materialista, é incompreensível. Dá até raiva ver alguém fazendo isso. Ele não acha virtude isso. Ele acha fanatismo. E o pior, você está fazendo eu pagar por uma coisa que não faz sentido. Vocês compreendem? Por quê? Porque para ele só existe o presente. Aí eu procurei aqui um pouco mais sobre os humanistas, tem 3 vertentes dentro dessa crença. Então, o humanista crê na criatura humana. A criatura humana é o que interessa, não fica pensando em Deus, não. O humano geralmente são ateus, mas existe o humanista liberal, esses buscam tanta liberdade quanto possível para os indivíduos humanos. E visam a proteger a liberdade. Foram eles que criaram os direitos humanos. Eles se opõem à tortura, à pena de morte, a coisas assim. Então é daqui que eu tirei a minha ideia de que o humanista é extremamente defensor da vida humana, né? Só que esse humanismo liberal na nossa concepção, que acreditamos em Deus, é o mais bonito, né? Porque eles não entram muito nessa questão se tem Deus ou não. Eles acham que o ser humano é uma criatura diferenciada, né? Então, que diferença é essa? Eles não entram muito no assunto, mas eles veem o ser humano como algo especial e por isso defendem a vida humana. Aí tem outro tipo de humanista, que são os socialistas, que acreditam em sociedade. Então, o liberal acredita na individualidade e o humanismo socialista acreditam na vida em sociedade, querem igualdade das pessoas numa sociedade. Acredito que uma sociedade só funciona quando não existem desigualdades sociais. E a outra, e a mais nefasta linha dos humanistas, é esse aí que mais ou menos que a Anete está falando, que é o humanismo evolutivo, do qual um exemplo famoso foram os nazistas. Então, essa coisa de cuidar da qualidade da raça humana, vamos matar todo mundo que não está correspondendo ao padrão que a gente quer, vamos impedir que se reproduzam. Essa é uma linha do humanismo, o humanismo evolutivo. Então, tem vários tipos de humanistas, né? Mas eu acho que aí o que a Anete está querendo trazer mais é que ela está querendo, pelo menos é isso que me aparece, né? Que ela está querendo mostrar que é um raciocínio lógico o materialismo, né? Como as coisas funcionam, é uma coisa bem lógica como essa, de assim, gente, se não existe vida após a morte, se a gente é que faz o progresso, aí, por exemplo, por que deixar nascer pessoas deficientes que não produzem para a sociedade? Por quê? Né? Se você pensar só de uma forma mais racional. Mas nem todo materialista é assim. Eu moro com um materialista ateu, sim, e ele não com certeza, com certeza não. Então é por isso que eu acho que ela não devia ter pesado tanto e generalizado tanto. Sim, entendeu? mas eu acho, para mim tá mais como que as pessoas que nos assistam pensem que a gente pensa como essas pessoas, né? E eu não acho que todo materialista é assim. Mas eu nem interpreto assim, não, que todo mundo pensa assim, cada um pensa, né?
ela tá botando num saco grande todos os materialistas, tá assim, tá ou não tá, gente? Para mim, ela está mostrando que é um raciocínio lógico pensar dessa forma. É isso que ela está me trazendo, que é um raciocínio lógico. Se Mas você... nem todos pensam assim, nem todos. sim. Tá, vamos voltar. É por isso que os espíritos se manifestaram. É por E isso. nem também a gente vê os materialistas dessa forma, né? Isso. Importante dizer, não é? Para dizer não. Não é o fim. Não. Tem consequências. Não. Tem alguma coisa a mais. E não é só isso. Você espírita que tem essa consciência tem uma obrigação moral de disseminar essa ideia. Porque é o único argumento que nós podemos colocar, por exemplo, com relação ao aborto, com relação à eutanásia e principalmente, mas aborto, eugenia. Eugenia, vocês nem notam o que está acontecendo. O que é eugenia? Então, a mulher vai para a maternidade para dar à luz, nasceu um filho prematuro, teve algum problema, ele poderia ressuscitar, ele poderia pôr no respirador, ele poderia dar um oxigênio, mas ele não faz. Então ele deixa morrer, porque ela é pobre. E uma pessoa pobre não poderia dar condições a essa criança, tá? Que pode ter uma deficiência. Você nem tem certeza se ela vai ter, mas pode. Se há uma probabilidade, então não deixa viver. Então agora, eles não estão salvando prematuros. As pessoas ricas podem. Então, somente pessoas ricas poderiam dar à luz uma criança prematura. Qual o nome disso? Eugenia. Então você vai escolher aqueles que podem ou não se reproduzir, aqueles que podem ou não usufruir dos recursos. Não vai muito longe, você vai já criar uma sub-raça para poder servir aqueles que são superiores. Isso não tem nada demais. Por que não? Por que não criar uma sub-raça tipo Admirável Mundo Novo? Não sei se já viram o livro, o filme, Admirável Mundo Novo. É uma sociedade utópica, onde todos são felizes, e eles criaram uma raça sub-humana, manipulando DNA, para serem serviçais, eternos. Nunca se revoltarem, vão servir como escravos, e uma elite terá direito a todos os prazeres, com o mínimo de trabalho. É uma ideia interessante, não é não? Se você cria um ser humano incapaz e que não reclame de nada, nunca se revolte, nunca vá para um sindicato, nem coisa parecida, não seria uma beleza? E sem reclamar, ainda vai ficar feliz fazendo isso. Mas não é escravidão, porque não está escravizando outros seres humanos, está escravidando alguém que é incapaz. Ou seja, não tem nada demais. Procure uma lógica, não tem. Se não houver Deus, se não houver imortalidade, se não houverem princípios categóricos, faz todo o sentido do mundo. E você tem vários pensadores, tá? Principalmente os materialistas, pensadores materialistas, que pregam isso, que certas raças deveriam ser eliminadas, que certas pessoas deveriam ser eliminadas, que não tem nada de mais sacrificar pelo bem-estar da maioria, que isso é absolutamente natural e lógico. É lógico para nós? Por exemplo, existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer? Para o materialista, não. Eu vou morrer por causa de quê? Por uma coisa abstrata? Não. Vale a pena morrer pela liberdade, pelo dinheiro, pelo bem-estar, pelo prazer. Tudo bem, a única morte válida é essa. Garantir minha propriedade, garantir o meu prazer, garantir minha segurança, minha liberdade de fazer o que eu quiser. Tudo bem, tá aí. São um princípio. Mais alguma coisa? Não. Mais nada. E principalmente eu não deveria sacrificar a minha vida para um bem-estar de desconhecidos. Isso é uma aberração. Não tem nenhuma lógica. Vocês estão compreendendo por que o materialismo é perigoso? Mas, ao contrário do que vocês imaginam, a maior parte da população não é materialista. A maior parte da população, ela é deísta. Porém, as ideias materialistas têm disseminado-se com muita intensidade, porque é o discurso natural. E nossas crianças estão sendo treinadas a pensar de maneira a não levar em consideração princípios espirituais. Porque não pode ser provado.
Tu viu que eu sussurrei, né? Mais ou menos. Menina, qual foi essa outra palavra que ela falou? Que a maioria da população é o quê? Deísta, que acredita em Deus. Ah, entendi. Eu pensei que fosse alguma nomenclatura do materialismo. E realmente, no mundo, a maioria acredita em Deus. Os Sim. países aqui escandinavos são uma aberração, onde 80%, né, no caso da Finlândia, não acredita. Mas tu acredita, ontem assistindo a televisão, falando sobre... o tema não era nem sobre Deus, era sobre nutrição. E aí, esse negócio, a menina ligou o negócio, não tô conseguindo. Fala, mulher, deixa eu esconder o bicho, que o bicho não para, não. Aí ela comentando assim, né, que quando foi na Itália, ela nutricionista, foi para a Itália e se sentiu, parecia que eu estava em casa. Aí ela perguntou, a gente acredita em outras vidas, não acredita? Aí a apresentadora, claro, acreditamos, todo mundo, e na próxima também. Então, então assim, foi super inusitado para mim isso de elas falarem em televisão aberta sobre vidas passadas e vidas futuras, né? Então, é só um comentário aqui. Uhum. Só para falar que as outras meninas estão com o microfone mudo. A Fátima, eu botei o microfone dela mudo, porque era o que estava dando interferência no som. O som da net estava voltando no microfone de alguém. Eu acho que era no da Fátima que estava aberto, mas eu fechei. Mas se vocês quiserem falar, meninas, é só tirar. É só clicar no microfonezinho na tela, não sei se vocês estão vendo, e daí vocês podem falar, tá? Eu, infelizmente, não consigo ver ninguém para ver se alguém quer se manifestar. Eu já tentei clicar em tudo aqui, mas eu não acho essa opção de eu ver vocês. Então, vou pedir que vocês, se quiserem falar, que cliquem no microfone e interrompam, tá bom? Meninas, o meu intervalo de café já acabou e eu estou trabalhando, mas com certeza, se tiver oportunidade, eu abro o microfone sim. Tá bom. Beleza, Kézia. Então vamos prosseguir. E a gente se esforça para isso? Então, divulgar o espiritismo, ou essas ideias, ou determinadas formas que você pode demonstrar a imortalidade da alma, eu não estou falando de você ir de porta em porta oferecer a Bíblia. Não é sobre a Bíblia, é sobre a imortalidade da alma. E a imortalidade da alma gera princípios morais diferentes dos materialistas. Então, se a vida é uma coisa temporária e há reencarnação, todo minuto de vida é importante. Então não existe vida inútil. Se a vida existe, ela tem uma utilidade. Pensa bem, porque se você acredita em Deus, vamos lá, o que é que significa acreditar em Deus? Tem uma consequência? Tem. Você diz que tem um Criador e que esse Criador é inteligente, correto? Ora, se existe um Criador e é inteligente, a vida tem um sentido. Se a vida aconteceu, ela tem um motivo para acontecer, mesmo que você não compreenda. E como você não é capaz de reproduzir isso, você não pode tirar o que não lhe pertence. Não interessa a justificativa que você use. É por isso que o espírita não vai praticar a eutanásia. Não estou dizendo, olha só, que é tão fácil não praticar a eutanásia, não, sabe? É muito fácil você criticar. Eu quero ver você vendo o seu filho com dor, gritando, sofrendo, e você não podendo fazer nada, e alguém diz assim, deixa ele morrer, vai ficar livre da dor. Então, não é tão fácil assim você não praticar a eutanásia. Falar aqui academicamente é mole, mas ali na hora não é. Porque a dor é uma realidade em determinadas doenças. E às vezes para serem morrer, acaba, né? É uma tentação bem forte. Mas você que acredita na vida, entende que toda vida tem um sentido. Então, se uma criança nasce aparentemente sem nenhuma possibilidade, tem um motivo. Então, mesmo que você não compreenda, você não tem o direito de tirar a vida. Porque ali não está uma coisa,
Tem uma alma imortal. E não existe essa conversa, não tem sentido. Tem sentido. O que é assim, não compreendo o sentido. Isso pode acontecer. Eu não compreendo qual o sentido, mas existe. Por que que existe? Por que tanta certeza que existe sentido? Você não acredita em Deus? Olha que interessante. Isso não devia ter acontecido. Sabe o que significa isso? Arrogância. Você sabe mais do que Deus. Deus fez errado, você vai consertar. Porque você sabe o que é melhor, certo? Já parou de pensar que é esse o pensamento de quem acha que está errado? Não está. O que acontece é que você não compreende o que tem por trás. Tá? Porém, o fato de você saber que Deus existe lhe dá capacidade para lidar com determinados tipos de sofrimento, sem enlouquecer. Por quê? Porque sofrer sem sentido é Cris, difícil. Fala. Não, porque aí, né, eu me lembrei da sensação e parece que é assim, né, de como a gente não consegue, não parece que não consegue ver o além, né? E aí eu tô aqui pensando, que no momento que eu tava, né, assim, sem nenhuma visão ali no vazio, eu não conseguia nem ter a interpretação de Deus, sabe? Eu fiquei, gente, Deus existe, sabe? Ficou esse negócio. Aí eu não conseguia nem, meu Deus, e tentando cavar na minha cabeça onde poderia estar Deus, onde poderia estar a existência, né, a presença, né, ou a existência dele, e não via. Então, quando está nesse momento de vazio ou de materialismo, ou de você se achar tão inteligente, ou então, assim, conhecedor de todas as coisas, né, cria uma cegueira, né, que não permite nem você ver além. Então, é um orgulho grande, né, porque a gente achar que sabe mais do que Deus. Mas estou aqui só relembrando o coisa, e é bem difícil sair disso, né, mas era só isso, não sei nem se acrescenta, mas queria compartilhar, porque eu não consigo fechar a boca. Mas vou tentar. Tá Só bom. falar quando for necessário, como é a coisa do Zorra Total, eu só falo quando eu tenho certeza. Não acho não, né? Porque assistir palestra qualquer um pode, né? A nossa proposta é justamente comentar. Então, veio alguma coisa na cabeça, comenta. Eu acho. Sim. É o objetivo. Pensar, qual a utilidade de uma coisa dessa? Você não entende. Agora, se você reconhece a vida após a morte, a reencarnação, os valores, aí fica mais... Se você põe sentido nas coisas que acontecem, você pode lidar com elas. Ou seja, esse pensamento é importante? Muito essencial. Daí a importância de você divulgar. Aí a gente volta ao que a gente estava começando, né? Se inscrever na Rede Amigo Espírita. Por quê? Vamos falar sobre a internet. Internet é o maior veículo de comunicação na atualidade. Então, todos os seus filhos vão no YouTube. Seus netos também. Até seus netos de 4 anos já estão no YouTube. Entendeu? Já sacam no negócio. As questões das visualizações, etc. Então, eu estava vendo a discussão na internet agora, que algumas pessoas estão se aproveitando disso, das crianças, para produzir vídeos em que eles vestem atores como personagens infantis, de contos de fadas, para ter estímulos sexuais. E o dirigente é uma rede de pedofilia. E o pai não nota, vê a princesa, príncipe, parece conto de fadas, aquela coisa toda, não vê o conteúdo. Mas como as crianças já têm acesso, elas são livres para fazer isso, alguns notam tarde demais. Então o pessoal começou a monitorar, né, os vídeos, e não tem gente vigiando todo o tempo. Então bota conteúdo infantil. Conteúdo infantil, não tem censura, e vai. Não é igual à televisão, que tem toda uma equipe. Está ali, qualquer pessoa pode postar.
né? E não é só isso. A questão da visualização. Então, vídeos que têm muitos seguidores têm destaques. Por quê? Porque geram visibilidade. Então, você entrou na internet a primeira vez. O que é que vão abrir para você? Os vídeos populares. Que tratam do que exatamente? O que é popular na internet? E o que é que você vai encontrar? Então, se você tem um canal espírita com muitos inscritos e muitas visualizações, o que acontece? Ganha visibilidade. E com essa visibilidade, alguém vai abrir e vai aparecer lá. Porque pensa bem, gente, alguém ir lá no Centro Espírita, comprar um livro dos Espíritos e ler, é muito difícil, não é não? Agora, você está na internet, ninguém te viu, você está curioso e você olha, mas primeiro você tem que saber que existe. Então, muitas pessoas não sabem que existe, não veem essas alternativas. E a visão que eles têm do Espiritismo é a mais chula possível. E não tem como ver uma coisa diferente. Aí, no momento em que você se inscreve, o que não custa absolutamente nada, e você faz a campanha, vamos lá, você é professora, quantos alunos você tem? Se todos se inscreverem. Você trabalha numa loja, e você pedir para todo mundo, atende ele bem, gostou do serviço? Então se inscreve na Rede Amigo Espírita. Entendeu? Você está fazendo alguma coisa errada? Primeiro, não custa nada, é grátis, você não está pedindo dinheiro. Também não está mandando, receba Kardec no seu coração, também não está. Tá? Porque a pessoa vê se quiser e você ajuda na divulgação, que é o que está na mensagem. Que é o motivo deles terem editado o Livro dos Espíritos. Para a gente dar uma alternativa ao pensamento materialista. Porque, gente, o pensamento materialista tem muita lógica, sim. Tá? E funciona da seguinte maneira, tá? Você pergunta, Deus existe? Sim. Deus é bom? Sim. É o Criador, onipotente, onipresente, onisciente? Sim. Aí você pergunta, o mal existe? Existe ou não existe? Sim. Logo, Deus não existe. É óbvio. Não entenderam? É simples. Se você diz que o mal existe, você automaticamente está dizendo que Deus não existe. Ou ele é mau. Ou, no mínimo, sadista. Entendeu? Porque, lembre-se, ele não é o criador de todos. Ele é o criador de quê? De tudo, né? Bom, se ele é o criador de tudo, criou o mal também. Bom, o bom pode criar o mal? Não. Então, ele é mau. Não, não é. Então, está dizendo que tem Satã. Tem dois. Tem Deus e Satã, é isso? Quem é o responsável pelo mal? Se não é Deus, você também não vai poder dizer que ele é onisciente, vai? Porque ele não está sabendo o que está rolando. Então, não é onisciente. E bom, se não é onisciente, também não é onipotente. Porque se você não está sabendo o que está rolando, vai fazer o quê? Não vai. E lembra que vocês disseram que ele é onipresente, está em toda parte? Onde é que Deus não está? E detalhe, vocês não disseram que era bom? Como é que Deus pode ser bom e mal ao mesmo tempo? Ou ele é bom, ou ele é mau. Então você diz que o mal existe, Deus ou não está lá, ou ele é mau. Se ele não está lá, não existe, porque não pode ser onipotente, nem onisciente, nem nada. E se existe, bom também não é. Logo, qual é a vantagem dele existir? Deu para entender? E olha só, o nome dessa fala que eu estou fazendo chama-se Paradoxo de Epicuro. E não é novo. É muito, muito velho. E como ninguém responde, ele continua se reproduzindo. Agora, tem resposta? Deve ter, né? Se eu continuo espírita. Fala, Carol. Gente, talvez esteja gritando aí. Esse tal de Picuro, minha filha, faz muito sucesso aqui em casa. Porque é o que é muita coisa aí que o meu esposo, né, tem essa visão, né, desse Picuro aí de várias outras coisas que eu particularmente não conseguia responder, mas já como agora estou estudando essa palestra, vou ficar mais afiada para debater com o meu Picuro aqui. Tem uma vertente que eu gosto muito, que é de você observar a natureza, né?
e ver as formas, por exemplo, de um girassol, que são formas geométricas, que tem a sequência de Fibonacci matemática. Se você vai pela matemática, você vai ver que o universo todo, mas principalmente a Terra, que a gente tem mais acesso, né? Todinha pode ser descrita em equações matemáticas. Então, como assim? Matemática é inteligência. Quem é o matemático que criou as equações que representam a Terra? Isso eu estou vendo calar muitos materialistas quando começa a ver fractal e essas coisas. Então, né, tem até um livro que é muito famoso, Deus é Matemático. Então, também é uma outra vertente que está crescendo bastante, a ciência está evoluindo, né? E a ciência vai descobrir Deus, em última Sim. instância. Estão tentando, né? Estão tentando. Na hora certa vem. É porque ainda é importante que a humanidade tenha a fé, né? Mas está chegando lá. Sim, eu acho que é só um desenvolvimento moral aí, né? A gente subir mais um patamar, pelo menos, eu acredito que vai conseguir, né? Compreender, talvez até mesmo os que não acreditam em Deus, né? Na existência de um Criador, mas vão entender que existem forças maiores, né? Que é a mesma coisa, né? Porque eles só interpretam como uma força maior, tal. Mas Pois eu já é. estou ansiosa para Mas o esse mundo todo. Epicuro que ela falou realmente estava funcionando até em mim. Quando eu conheci meu marido, porque antes eu era católica, mas era aquela fé Sim, que fica guardada na gaveta só para quando precisa, quando está aflita, faz uma novena, faz uma coisa assim, sim. né? E depois Eu era e a simpatia, né, para arranjar um boss. Na capricho. Aí eu também já deixei Santo Antônio de ponta cabeça. Também já fiz isso. Culpada. Mas então, aí conheci meu marido ateu. Aí eu comecei a ver a lógica dele, né? E ele tem razão. E aí eu mudei para a Finlândia. Aí todo mundo ateu. Aí eu estava quase virando ateia, percebendo justamente isso. Tem tanto mal, tanta coisa errada, que Deus é esse que não está vendo. Aí você conhece o Espiritismo e que te explica por que que o mal tem função, e aí tudo muda de figura, mas vamos deixar a Nete falar. Sim. Tem resposta? Tem ou não tem? Tem uma resposta espírita, eu não quero a católica. Tem a resposta? Qual a resposta espírita? Certo. E como Deus criou o homem, foi ele que fez a ruindade. Não? Então ele não sabe o que você está fazendo. Ou ele não liga. Você está entendendo? Quando você diz que Deus é o Criador, diz que ele é onipotente, que é onisciente e onipresente. Lembra? O que é onipotente? Pode tudo. Onisciente, sabe tudo. Onipresente, está em toda parte. E ainda acrescenta que ele é bom. O que está dizendo? Que o bom está em toda parte. Certo? Se o bom está em toda parte, o que é o mal? Você está entendendo? Por quê? Quando você diz que o mal está existindo, você está dizendo que Deus não está ali. Você não disse que Deus é bom? Se Deus estiver em toda parte, e ele é bom, você está dizendo o quê? Que o bem está onde? Em toda parte. Se o bem está em toda parte, o mal não pode estar ocupando esse espaço, pode? Mas? Exatamente. Mas aí, como ele era onisciente, sabia que você ia escolher besteira, e ele fez uma coisa errada, não foi? De qualquer maneira, é ruim. E você disse que ele era onipresente. Então, ele tem uma veiazinha sádica de vez em quando. Está lá em Jó. Lá em Jó, aparece bem, né? Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Vamos ver se ele aguenta. Deixa eu desgraçar a vida dele, para ver se ele realmente... É isso? Não? Então não é sadismo. Então é o quê? Olha, eu falo isso há muito tempo e sempre me impressiona... Essas colocações sempre me impressionam. Sabe por quê? Porque é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. É sobre Deus. Os atributos da divindade, todas essas características. Mas eu já notei que as pessoas pulam essa parte. Porque eu já acreditei em Deus mesmo, vou pular, vou para as leis morais, que é mais legal. Então ele pula para as leis morais, que isso é importante, mundo espírita. E Deus é meio óbvio, né? Deus é só para os neófitos.
Só que todo o espiritismo, para ter sentido, ele se baseia na existência de Deus e na definição que tem lá. Que é Deus? Inteligência suprema. O que é inteligência suprema? Vamos ver se isso fica bem claro. Inteligência suprema. A gente é inteligente? É, inteligente. Mas ele é inteligência suprema. O que significa? Maior do que a nossa. Ou seja, é maior que todas. A nossa não chega perto, certo? Então, toda vez que você diz que Deus errou, o que você fez? Você está negando a supremacia. Eu sou mais esperto. Eu tinha feito um negócio diferente. Não deixava isso acontecer, porcaria. Não é não? Porque eu sei mais. Eu sei como devia ser. O pior é quando você fala assim, que absurdo isso acontecer. Aí eu sempre penso, Deus permite? Quem é você para não permitir? Já parou para pensar? Que isso é a suprema arrogância? Se fosse mesmo ruim, Deus fulminava. Não fez. O que você deveria fazer? Não, estou vendo meu atrevimento. De querer, meu Deus do céu, o que é isso que eu não estou entendendo? Não estou entendendo, não. Seja mais claro, né? Ou então não está certo, não, né? Mas aí que Deus permite. Esse negócio de permitir, né? É muito amor, né, mulher? Pois é. É muito amor esse negócio de permitir o outro fazer o que quer. Eu, como mãe, tem muita coisa. Claro que a gente tem a obrigação, mas só que tem aí certas coisas que a gente. Porque a gente não sabe, não está vendo o futuro, né? Não vê no que se pode se tornar ou acontecer. E aí tem muita coisa que, na nossa visão muito pequena, eu tento barrar as coisas do meu filho, às vezes só por barrar, sabe? Ah, me barraram, vou barrar também, sabe? Uma coisa assim, meio automático, e que a gente barra. Por exemplo, me lembrei agora de uma amiga minha que comentou comigo que a filha dela queria um esmalte, e ela na loja, não vou comprar esse esmalte não, tá muito caro, vamos levar esse aqui que tá mais barato. Comprou mais barato, mas nunca usou. A filha nunca usou. Aí ela fala, eu devia ter comprado o outro, né, que a minha filha iria usar. Mas, entendeu? É assim, a gente barra umas coisas, assim, às vezes desnecessárias. E aí eu fico aqui pensando que tudo que Deus permite tem propósitos, né? Todas as nossas ações, Ele sabe Ele sabe onde nós vamos chegar, o que vamos nos tornar, né? Então, permite. E esse lado de permitir é uma entrega, né? Você, por exemplo, tem muita gente que fica, ai meu Deus, se eu morrer, como é que meus filhos vão ficar? Como é que o meu esposo vai lidar com essa situação toda? E aí a gente se acha tão, né? Tão onipresente, tão necessário, tem que estar em tudo ali, controlando tudo. E quando você diz assim, gente, eu posso morrer porque, assim, partir dessa vida, né? Porque tá Deus no comando. Então, até essa libertação, né? Porque permitir deixar, né? A pessoa liberta do seu controle, né? Tô viajando muito, tô, né? Não, tá bonitinho. Tá. Eu gostei, achei bem lindo. É verdade, Deus está no comando. Antes de ser seu filho, já era filho de Deus, né? Sim, mas só que esse ato de se de deixar livre, né? De permitir que as coisas aconteçam, é muito desprendimento, é muito, né? Deixar que as coisas aconteçam. Não, meu filho, eu quero controlar, eu já quero estar lá resolvendo tudo com a pessoa cara a cara. Besta, né? Tá bom, vamos continuar. Sim. Carol, mas acho que às vezes também age como Deus, como nossos mentores, de
Também avaliar que aquilo deve ser controlado para que não haja sofrimento ou um desgaste muito maior para, como exemplo, dos filhos, né? Então, eu acho que realmente tem que ter esse balanço mesmo. A sua amiga não comprou o esmalte naquele momento, agora nas outras vezes ela irá comprar o esmalte, ela irá comprar realmente o que realmente a filha vai usar, né? Então, são coisas que Deus já sabe por experiências que a gente vai passar e vai aprender, e a gente ainda não. E que a gente está passando, e que a gente está aprendendo também com essas experiências. Sim, sim. Também, né? Desse lado. É. Vou voltar para o vídeo. Volta. Segue. Então eu tenho que defendê-lo. Porque ele é incapaz. Rapaz, ele não é inteligência suprema. Se ele é inteligência suprema, ele sabe o que está fazendo. Pelo menos mais do que você. Sabe. Então essa fala não pode ser. Não é espírita. A vida não tem sentido. Isso não devia ter acontecido. Se aconteceu, é porque Deus permite. E se Deus permite, quem é você para não permitir? Mas quem nomeou... Eu gosto dessa frase que é bonita. Quem nomeou você fiscal da consciência alheia? Quem? Você é o fiscal, você é o encarregado de fazer a consciência das pessoas despertar. Não. Você é o defensor supremo da divindade. É o soldado de Deus. Para trazer a justiça. Pensa nisso. Vocês já ouviram essas coisas? Já, né? É quando eles iam matar gente. E aí tinha aquela... Que Deus abençoe essa espada e ela leva a morte aos infiéis. Lembram disso? É mais ou menos o negócio que eles dizem. Proteger a pureza da fé. Defender a... da gente ruim. Que foi criada por Deus. Não é não? Essa gente ruim que não presta, que Deus criou, porque ele, naquele dia, ele não estava legal. Então, se ele não estava legal e mudou de ideia, então ele não era perfeito, era? Ele não é a inteligência suprema? Não é o máximo que existe? Não é o Criador, onipotente, onisciente? Então ele é tudo oni, não é? Tudo máximo? Então ele não pode mudar de ideia, porque se ele mudar de ideia, significa que ele estava errado antes. E se ele estava errado antes, não era tão esperto assim. Então ele errou quando? Quando foi que ele errou? Quando criou você. Não? Não errou? Fez direito? Você foi bem feito. Muito bem feito ou pouco bem feito? Muito bem feito. Na verdade, devia dar um retoque. Olha só, se você disser que sim, você está dizendo que Deus podia melhorar. Vocês estão entendendo como esse raciocínio altera a realidade? Altera esses parâmetros? Isso aqui é filosofia. Então vamos lá, Deus existe, é a inteligência suprema, é a causa... O que é o mal então? O mal existe? Não. Aí alguém vira para mim, quem disse? Quem disse? Bom, deixa eu só fazer um pause aqui. Quem é espírita? Levanta o braço. Ok. Não vai que entrou de gaiato no navio, não sei o que eu estou fazendo. Às vezes acontece. Bom, se vocês são espíritas, vocês aceitam o livro dos espíritos. Posso usar ele? Ok, livro dos espíritos. O mal existe? Qual a resposta? Olha de novo. A ausência. O que é ausência? É quando uma coisa não está lá. Então, se a luz está ausente ou o bem está ausente, Deus não está ali. Logo, não é onipresente. Não sendo onipresente, não é onisciente. Não sendo onisciente, não é onipotente. Não sendo onipotente, não pode fazer o que queria. Logo, não é o Criador. Logo, não existe. Chama-se o quê? Dialética. Vocês estão entendendo? Que cada coisa que você diz tem uma consequência. Porque uma coisa é ou uma coisa não é. Ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos, o mal existe? Qual a resposta dos espíritos? Viu como pularam o capítulo?
Eu falei que tinham pulado. Se eu perguntar das Darlene Moraes, aí todo mundo citava. Ah, eu conheço aqui, essa aí eu sei. Tudo aí, mas o Deus você pula. Não? Está logo nas primeiras páginas. O mal existe? Resposta do Espírito: não. Só isso, não. Não se preocupe, Allan Kardec também teve o mesmo pensamento que você teve nessa hora. Peraí, como é que é? Não, como? Não. E é isso aí que a gente chama de mal, é o quê então? Se não é mal, é o quê? Allan Kardec faz essa pergunta. Então, o que é isso que chamamos mal? Porque, olha só, se ele disse que o mal não existe, tá? Não existe mal. Aí você olha uma coisa ruim, isso não é mal, então eu vou chamar de quê então? Qual é o nome então que você vai dar para essa coisa que a gente está achando que é o mal? Não é uma pergunta boa? Se você está dizendo que o mal não existe, então explica para mim que diabo é isso. E eles responderam? Responderam. Qual a resposta dos Espíritos? Então, o que é isso a quem chamamos mal? E os Espíritos respondem. Só para confirmar, pularam mesmo. Pularam mesmo. Então, o que é isso então a que chamais mal? Resposta dos Espíritos. O que vos parece um mal, certo? O que vos parece um mal, nada mais é que pura ignorância da sua parte. Peraí, não falou assim? Ele foi um pouquinho politicamente. É apenas ignorância do bem, ou seja, ignorância tua, você que não enxerga. Tá? Você que não entendeu. Então você está dizendo que é mal, mas não é. Por quê? Porque você é ignorante. Mas eles não falaram assim, não. Falaram exatamente isso. Por exemplo, o que vos parece um mal, nada mais é que ignorância do bem. Mas quem é que está dizendo que é mal? É você, logo ignorante é quem? É isso. Então, toda vez que você diz que isso é um mal, você está demonstrando o quê? Segundo os Espíritos, não fui eu. É ou não é isso? Muito bem. Mas Allan Kardec não se conformou, ele não se conformava. Depois o pessoal diz que os Espíritos... Já falei, já disse, mas vou falar de novo, só porque você pediu, mas tudo bem. Porque ele repetia. Então, vamos traduzir essa colocação que eles explicaram, tá? E nada mais fácil para isso que a gente fazer uma metáfora, tá bom? Vamos imaginar que uma criancinha de 2 anos escapou, veio vindo, tropeçou e deu uma cabeçada na sua canela. Dói? Muito ou pouco? Cabeçada na canela. Dói. Ele é um representante de Satã? Ele é o mal na terra? Não. Devemos castigá-lo pela sua incompetência? Gente, naquele momento quem foi o Satanás que mandou você aqui pra minha canela? Não é? Ai, meu Deus, santa ignorância. Santa não, né? Pra você ver, né? É muita ignorância mesmo da gente. Não é. Achar que o que acontece é mal, né? Pronto, vou voltar, tirei o microfone. Vai. Tem pegadinha? Claro que tem pegadinha, senão não tinha nenhuma graça, né? A ideia da palestra Zezinho é a pegadinha. E com o aluno, principalmente, a gente faz pegadinha, porque aí fica... Presta atenção. Então, vamos lá. A incompetência não deve ser castigada? Sim ou não? Cuidado aí, hein? A incompetência deve ou não deve ser castigada? Não? Olha, eu sou neurocirurgiã. É o seguinte, estava operando seu filho e, você sabe, eu briguei com meu marido, ele pediu o divórcio, eu esqueci um troço na cabeça dele, deu um defeito. Mas você me perdoa, né? Eu não pretendo fazer isso de novo. Afinal, você só tinha um filho, ele morreu, mas... Você sabe como é que é? Você me perdoa, né? Qualquer um faria isso. E aí, você me perdoa? Qualquer um faria isso. Você poderia ter feito, não é não? Poderia ou não? Se distrair quando está operando e matar uma pessoa. Isso é aceitável, né? Perfeitamente aceitável. Que bom que você pensa assim, né?
Ainda bem que você não dirige a Cris, espera ainda que eu não entendi, não, o contexto. Como foi aí que eu não entendi, né, essa do menino na canela e... Então, o menino caiu porque era incompetente, né? Não conseguia andar sem cair. Deve ser castigado a incompetência? Aí todo mundo pensando no bebê, diz que não, né? Vai castigar a criança que caiu. Daí ela diz, ué, mas se não é para castigar a incompetência, e o neurocirurgião que brigou com o marido e deixou uma pinça dentro do cérebro da criança que estava operando e a criança morreu? Não vai ser castigada também, então? Porque a Anete é muito aristotélica, né? Ela é muito sim ou não. Sim. Muito quadradinha, é uma coisa dela que me irrita um pouco. Mas ela faz isso, sei lá, para ficar mais didática, né? Porque existem, entre o sim e o não, uma infinidade de outras opções, mas ela não abre. Ela abre para o sim e para o não para forçar um raciocínio limite, né? Então, essa coisa de não castigar incompetência, tem casos e casos. Essa é a resposta. Depende. Mas ela não admite, ela só admite sim ou não. É pensamento aristotélico, mas enfim, vamos voltar. Porque se eu soubesse que essa é a polícia companhia, nunca mais eu ia pegar um avião, ia. Você não vai mais cobrar do cara que ele seja estável, que ele seja profissional, essas coisas todas, né? Não é um nível de exigência? Vai dar arma para qualquer um. Ah, eu estava deprimido, aí dei uns tiros, eu matei, mas isso acontece com qualquer pessoa, claro. E a gente deve deixar para lá, não é assim? Não? Por que não? Por que eu deveria castigar o médico que fez isso? Ou o policial? Incompetência. Mas a incompetência é o que a gente... Mas o que é a incompetência? Por que ele merece um castigo? Ele é incompetente. E aí? O problema, eu estou chegando à conclusão que o problema talvez não seja o espiritismo. Não? Olha só. Incompetência e ignorância são sinônimos? Não. Qual é a diferença entre incompetência e ignorância? Isso! Exatamente. Você não pode castigar o ignorante, por quê? Você está cobrando algo que ele não pode dar porque ele não sabe. Então, como é que você pode cobrar uma coisa que a pessoa não sabe fazer? Então, qual é a resposta que a gente dá para a ignorância? Educação. Você vai ensinar. Depois que você ensinar e ela aprender, aí posso cobrar. E se ela não fizer, aí qual é o nome disso? Incompetência. Você sabe o que devia ter feito, mas não fez. Então você sabe que se você beber e for dirigir, o que acontece? Você está correndo o risco de matar alguém. É homicídio ou não é? É. Ah, mas eu não queria matar. Sim, mas correu o risco. Você sabe que possivelmente estaria vivo. Se ele fosse preso em todas as blitz, eu parava de beber, né? E dirigir. Não seria legal isso? A gente acha tão legal quando não é um parente nosso que morre por uma pessoa embriagada, mas avisa das blitz. E reclama das blitz. Não é não? Mas isso seria tão legal se todos os seus amigos de BF fossem pegos na blitz. Olha que maravilha. Talvez eles estivessem vivos. Vamos já pensar 2 vezes antes de avisar da blitz, vai? Celular também. Celular mata. Está matando agora mais. Não? Quantas vezes você atendeu o celular? Vocês estão entendendo, gente? Então, a gente reclama dessas coisas. Mas no momento em que você foi coparticipante, qual a sua responsabilidade? Não é legal? Então, nesse sentido, incompetência é uma coisa, ignorância é outra. Então a criancinha veio, tropeçou, bateu. Incrível que você está sentindo, ai meu Deus, acho que fraturou. Você não acha que é o mal que está acontecendo, acha? Não, você nem olha para ela e consegue ver Satã ali, vê? Não, porque ele é fofo. Mas tão fofo, né? De maneira que você nem sente animosidade. Por que não?
Porque você entende perfeitamente bem que aquilo foi um acidente, que ele não tinha a intenção, que ele não fez de propósito, e principalmente isso não vai acontecer no futuro, que ele vai crescer, graças a Deus, vai tropeçar mais. Então é temporário, e isso faz com que seja suportável. Não é para sempre, vai passar, né? Então, você não vê a criança como mal. Você vê como um processo natural de desenvolvimento. É ou não é? Gostaram dessa metáfora? Vamos ver de novo. Infelizmente, não foi na sua canela que ele bateu. Foi na canela do coleguinha. O coleguinha virou, deu um soco na cara dele. E você é o responsável pelas crianças. Não pode bater no coleguinha. Aí ele vira, mas ele começou. Mas foi sem querer. E daí? Mas você não pode bater, tá errado. Ele me bateu primeiro, eu só devolvi. Mas não pode. Explica pra ele que não pode. Se você bater, ficar de castigo. Mas é uma injustiça. Ele me bateu primeiro. Eu vou ficar de castigo porque se foi ele que começou. Mas foi sem querer. E daí? É ou não é? E como é que você explica? Explica pra ele que não pode bater no coleguinha e que se fizer, você vai restringi-lo. Explica. Ele vai entender? Não, né? Adianta explicar? Não. Você é muito... Espera ainda, que ela foi rápida demais agora comigo. Tá se referindo que né, a criança que bateu na incompetência, aí ela fez a comparação àquela que tu explicou que eu não entendi. Aí depois eu entendi. Aí depois o que eu esqueci? Eu não entendi aí não, mulher. Ela está dizendo que a incompetência, a gente só vê como incompetência ou uma coisa natural, né? Como ela se referiu da criança bater. Mas aí se for de igual para igual, né? Duas crianças, uma bater na canela da outra e a outra for dar, né, um soco lá, aí eu tô lenta, eu entendi errado. Ela está querendo só mostrar que não é tão óbvio. Que tem. Sim, que não é tão óbvio. E também desse negócio né, que o outro fez com a gente vai revidar, e a gente que é revidada leva o castigo. Isso, porque você fez por maldade, fez querendo fazer, enquanto que o outro fez por acidente. Então, quem é mais culpado? Sim. Você. Sim. Não interessa que ele fez antes, né? Uhum. Então, Sim, por exemplo, se uma pessoa, num acidente realmente que um motorista não teve culpa nenhuma, não estava bêbado, mas sei lá, alguma acidente. Incompetência. Um acidente. Matou uma pessoa que você ama muito. Aí você não se conforma e vai lá destruir a vida da pessoa. Quem é mais culpado? Você, né? Que cultivou o ódio, teve toda a intenção de prejudicar alguém, que tá certo, prejudicou a sua vida, mas prejudicou por acidente, sem intenção. Eu acho que é aí que ela quer chegar. Tá. Mas assim, aí é que tá também por exemplo, né, a incompetência incompetência sabendo, né, mas mesmo assim assume o risco, né, como ela se referiu do dirigir bêbado. E ou então se você faz alguma coisa, vixe, mas aí também mas aí a incompetência também não tem. Mas aí ela tá falando. Agora bagunçou tudo na minha cabeça, porque com uma pessoa incompetente também, ela tá assumindo um risco, então ela tem que pagar. Não é? Mas tem acidente que a pessoa não tá bêbada. O ser humano é uma criatura falha. E se você não tá bêbado, você não estava correndo. E ainda assim, acidentes acontecem. Não, agora está me fugindo aqui um exemplo, mas talvez um atropelamento, por exemplo, né? Uma criança saiu correndo, não tem como você ver. Não tem.
né? Às vezes um segundo é um acidente. Tudo bem, é uma falha da criatura humana, mas que qualquer um está sujeito. Não estava correndo, não estava bêbado. Aconteceu, né? Sim. Aí a pessoa vai lá querer se vingar de você. Quem é mais culpado? Esse é o ponto. Tá bom. Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. Não sei por que ela está trazendo isso. Vamos voltar. Muito malvado! E é mesmo, porque ele bateu primeiro. E essa é a verdade. E você está me batendo e eu não sou o culpado. Mas você bateu, mas ele bateu primeiro. Foi agora? Aí o que você faz? Você desiste. Não pode porque não pode. Por quê? Porque para ele, você não é mau, você é burro. E burrice tem cura. Você vai crescer, vai ficar mais maduro e vai parar de fazer essas coisas. Porque quando você está se vingando, ele começou, só estou devolvendo. Ele me matou primeiro. Mas amigo, você está vivo. Não interessa, ele fez primeiro. Eu só estou devolvendo. Não é assim? E explica para mim, não é, meu filho, é que é ignorante. Mas ele... Mas doeu. Sim, mas olha só, você está vivo. Mas... Deixa eu falar, na próxima encarnação você vai ver. E ele olha e vê o quê? Então, criança, né? Ele não olha para você e vê Satanás, mal na terra, coisa ruinzinha. De jeito nenhum. Ele olha para você e vê o quê? A mesma coisa que você vê quando vê a criancinha. Agora, o coleguinha, quando vê a criancinha, vê o quê? Demônio. E você, quando olha o seu inimigo, demônio mal encarnado, representante de Satanás, essa criatura, nasceu para fazer o mal. Foi? Foi? Sério? Nasceu para fazer o mal? É uma coisa ruim, sem remissão, nunca vai... Então por que você guarda rancor? Você entendeu que é uma questão de perspectiva? Vamos para o espírito. Aí Allan Kardec, isso aí que a gente vê o mal. O que vos parece o mal? Nada mais é que por infantilidade, sabe? Você vai crescer e aí você vai notar que não tem nada a ver. Até porque você não morreu. Né? Morreu? Não. Até o que você acha que sentiu, tu não sentiu de verdade. É tudo imaginação. Porque você sabe que isso é Matrix, né? E que isso é um avatar e você... É assim, você morreu, game over, quer tentar de novo? Não é mais ou menos assim? Então, você está com raiva de quê? Perdi meu brinquedo. Ai, meu Deus. Menina, essa Matrix doida que a gente vive. E não é nada verdade, Cris. Estou aqui me esforçando para manter um corpinho sarado. Que não existe. Que não existe. Então, eu agora também captei porque ela está contando essa história da criança. Sim. E é porque nós somos todas crianças, então nós não vemos com a perspectiva maior e por isso achamos que o mal existe, porque estamos no mesmo nível, né? Não é? Menina, que cegueira. Parece que eu tenho que botar esse áudio nessa parte aí sempre. Né? É maravilhoso de pensar que os espíritos superiores, Jesus e Deus, olham para as nossas barbaridades que fazemos, assim, aí, dão até a risadinha fofinha, vai crescer, né? Sim. Mas vai educar, né? O pai amoroso vai educar, porque se não educar também a criança não desenvolve, né? Então, daí... Sim. Uma vez conversando com uma amiga minha espiritualista, né, eu usei essa coisa assim, da criança, por exemplo, quando a criança quebrou um vaso, né, o vaso preferido da mamãe, mas ela estava brincando lá e quebrou. Aí a mãe chega em casa, vê o vaso em cacos, mas a criança já vem chorando, mamãe, eu quebrei um vaso, me perdoa, foi sem querer. Eu não, né? E tá toda assim, destruída. A criança tá péssima porque quebrou o teu vaso. Você não vai nem brigar muito com ele. Não é? Porque ela já se percebeu do erro,
já está tranquila, né, não tem o que educá-la, ela já sabe, você vai até consolar a criança, "Tá tudo bem, meu filho, né, acontece. A gente vai achar lindo o arrependimento, o molde de Isso, forma vai linda, ficar com, sabe? comovido, né? Não vai ficar, não vai pôr de castigo nem nada. Agora, se você Sim, chega, vê o vaso em cacos e a criança diz que foi o Batman que passou ali, ou que foi não sei quem, uma sim, desculpa qualquer, você vai começar a ficar irritada, né? Com a falta de responsabilização da criança. A criança não está assumindo a culpa, a responsabilidade, você sabe que ela precisa. Então você vai ficar cada vez mais irritada, vai botar de castigo até que ela confesse que foi ela. E mais ou menos é assim o mecanismo de Deus conosco, né? Vê tudo que a gente faz como coisa de criança, mas se você está pronto para assumir a responsabilidade, a atitude da vida para com você é outra, né? Por isso que eu acho que a expiação só vem para quem não percebeu onde errou. Para quem já percebeu e já está se sentindo arrependido e culpado, não vem. sim, sim. Né? Porque tá num degrau a mais. É tipo, né, o estudante também que sabe que qual é a parte da prova, né, que fez errado, aí estuda mais para conseguir, né, passar. Então já sabe onde tem que estudar para. Pois é, mas quando eu falei isso para minha amiga espiritualista, que eu botei Deus assim como uma figura paternal, ela falou: Sim, "Ai, não acredito que você ainda pensa que Deus é o velhinho". Eu falei: "Não, eu estou fazendo uma analogia, ele apenas sabe mais do que nós, é mais evoluído, então nos vê como crianças". é Então, porque eles veem como uma parte de nós, como não, de essa amiga igual. espiritualista ficou irritada comigo, dizendo que Deus é uma energia, que Deus não é uma consciência, que Deus não é pai, né? Essa figura de pai, para ela, Deus não é pai, Deus É porque não é ela vê o nada. pai. Mas eu digo, mas Deus é inteligência, não é? Aí ela Sim, ficou quieta, né? Então, eu acho a analogia de pai e filho muito boa. Tanto é que o próprio Jesus falava. sim. Mas Mas não aí depende do necessariamente a pai, gente né? Quem tem um acha. pai. Tanto eu, por exemplo, né, tenho mais facilidade em imaginar mãe. Mas, enfim, é uma analogia apenas para gente, didática. Uhum. Eu não acho que Deus é uma pessoa, mas é uma inteligência que nos encara como crianças em aprendizado. Então, nada do que a gente faz ofende a Deus, a gente ofende o nosso semelhante. E vamos ter que reparar os erros. Não necessariamente espiar, mas reparar sim. Ou quem? Reparar a Deus? Não, reparar o semelhante. Deus está lá, né? Deus não está bravo com você. Mas a vida, né? Ele quer que você cresça. Então, a vida, Deus criou mecanismos que vai te levar à reparação daquele erro para que você não erre mais. Assim você vai crescendo. Enfim, é um mecanismo gigante, mas vamos voltar para a net. Mas, Cris, para mim, eu preferia pausar aqui e a gente continuar depois. Tá bom, tá muito Que longo. Linda tá... e Linda tá querendo atenção. Tá bom. Então, também acho que está muito longo. Paramos por aqui em 51 minutos. Beleza, então. Obrigada, meninas. Alguém quer falar alguma coisa? Vanessa, Fátima? É só liberar o microfone. Eu posso liberar para vocês. Vou liberar o da Fátima e liberei o da Vanessa. Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Fala, Fátima. É uma coisa que está, assim, infelizmente, está me angustiando muito. Tudo indica que não tem nada a ver, não, tá? Não tem nada a ver com a palestra, não. É só uma opinião de vocês. Então, eu vou parar a gravação, Fátima, tá? Uhum. Um instante. Então, obrigada a quem assistiu. Até a próxima.